Olá, irmãos e irmãs, sejam mais bem-vindos para mais um momento de reflexão nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje vou tentar trabalhar um pouco o tema não ter medo e depois fazer uma reflexão da liturgia diária. É um pouco diferente os temas da liturgia aí com o que eu vou falar antes, mas vamos fazer uma reflexão de uma maneira que se conecte, buscar fazer, né? É algo espontâneo, da hora. Primeiro vamos rezar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sobre todo medo, eu tenho momentos que eu sinto, passo por isso, e agora vamos trabalhar para tirar essas energias negativas de nós, né? Vamos fazer uma oração. A oração, muitas vezes, o que a gente passa, tá? Para a gente aprender a refletir e ajudar os outros, né? Naquilo que a gente está vivenciando. Então, quantos têm sentido medo, muitas vezes, do fim, da morte, aquele momento de partir mesmo? Deixa eu ver se eu encontro um texto que eu tinha feito esses dias aqui. Uma das coisas mais difíceis de aceitar é a morte, seja de um ente querido, familiar ou não, ou a nossa própria morte. Nosso fim é tenebroso e somos convidados a refletir sobre a vida, os momentos e a aceitação tranquila do reino de Deus. Acreditar fielmente que após a morte vem o encontro com Jesus. E para entrarmos no céu, sabemos nós que devemos, durante as nossas orações, pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. Vamos todos um dia sentir a solidão do abandono e em estar em momentos sozinhos, sem grandes companhias para nos consolar diante da dor. Aprendamos a conversar com Jesus nesses momentos de solidão e silêncio, entregando nossas aflições nas mãos dele e confiando nossas dores, enfermidades psicológicas até a vinda do reino de Deus, reino de Jesus. Então que Jesus possa passar no seu lar, no meu lar, no lar de todo mundo que tem passado por medos, crises, momentos que nós entramos em pequenas crises internas, né? Não é crises explosivas, são crises de medo, que buscamos acalmar o coração. Estamos naquele medo lá, e agora, o que vai acontecer? Aí muitos gostam de falar, um discurso é um discurso muito light, não tenha medo, não sei o que, mas não sabe que crises psicológicas do medo vai voltar constantemente. Não é só falar não tenha medo, a gente vai ter medo, mas como acalmar o nosso coração nesses momentos dessas crises? Muitos missionários não acreditam na crise psicológica e pensam que a pessoa está tendo medo simplesmente por desatenção na fé. E muitas vezes nós com fé também passamos pelo medo, dependendo da situação da vida de cada um, que você vivenciou no dia a dia. Então, esse medo, vamos pedir para Jesus tirar de nós nesse momento que estamos sentindo aquele apuro, o medo do fim, porque não tem fim. A vida após a morte, ela é para ter uma continuidade. Nosso espírito volta para Deus e na ressurreição dos mortos, nós cremos na ressurreição dos mortos, né? Nós cremos na ressurreição. Nós que buscamos Jesus, confiamos em Jesus, que Jesus é a nossa salvação. Então não haverá fim. Para quem está passando por um medo, eu já passei, de vez em quando, às vezes vai ter alguma crise, algum aperto espiritual. Então vamos refletir nisso. Vai ter um momento de tribulação, mas logo veremos Jesus. Esse é o falar do nosso fim terreno, humano. Vamos passar pela dor em um momento muito rápido e logo encontrar com Jesus. É um tempo de provação. Nós já passamos várias vezes na nossa vida por provações. E o fim também é uma provação. Jesus também teve medo de encarar a cruz, né? Naquele momento que ele foi orar, antes de ir na cruz, ele falou: Senhor, se for possível, que afaste de mim esse cálice, mas não faça
a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Eu não lembro as palavras exatas, mas é por aí. Então ele também sentiu medo. A morte, ela nos provoca o medo. E quando nossa vida chegando em estágio, que nem eu passei, de nós não saber mais o quão bom a vida ainda será pela frente, nós já começa pensando no fim. Nossa mente começa a produzir pensamentos do fim. Porque a minha que é a mente que escreve, que pensa, que filosofa, eu já cheguei em momentos de como se tivesse se completado de tudo. E agora? O que eu vou fazer agora? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Escrevi 3, 4 livros, aí dividi os livros ali. Hoje dá 6 livros ali, porque eu dividi um que estava muito grande, dividi em 2. E aí, e agora? O que vai ser de mim? Que eu já fiz isso tudo. A minha principal missão que eu pensava ser, já completou. E o que vai ser agora? É isso. Muitas vezes você pode estar passando por isso. E agora, Senhor? O que vai ser de mim agora? Me leva logo, mas sem dor. Eu não quero mais sofrer. Eu quero ir para um local que vai estar logo na bênção, na graça de Deus. Na sua graça, Senhor. Mas não é isso. Não vamos pedir para a morte. Vamos pedir pela vida. Eu creio na vida eterna. Então, e também na ressurreição dos mortos. Essa confiança, vamos vencer esse medo. Enquanto a gente está confiante, a gente pode até ficar doente. Às vezes aquilo vai ser só um sono que vai e passamos, de repente estamos lá de frente com o Senhor. Isso para aqueles que já fizeram um ato de confissão dos seus pecados e têm a confiança em Deus, da sua salvação e, enfim, seja qual for a penitência, se a crença na Igreja Católica, por exemplo, em relação ao purgatório, seja qual for a situação, às vezes você pensa, não, no mínimo eu vou passar um tempo no purgatório para pagar alguns pecados que ainda não fui capaz de santificar na terra, mas eu confio na graça de Jesus Cristo. Uma limpeza de consciência, uma reflexão de consciência, e você chegou nesse ponto. E agora também temos o medo do fim. Agora vamos confiar, entregar as nossas chagas nas mãos de Deus, porque o que mais sofreu por nós para ajudar nós a vencer esses medos foi Jesus Cristo na cruz. E como que vai ser o céu, né? O céu vai ser um tempo de graça, um paraíso, um tempo muito bom, muito melhor, que a gente ainda não sabe toda a dimensão que vai ser, né? Eu estava até lembrando um pedacinho bíblico, mas eu não consigo lembrar exatamente como que fala, né? É que nenhum olho viu, e nem sentiu o tamanho da grandiosidade que é o paraíso que Deus preparou para nós, aqueles que vão ser salvos, aqueles que acreditam na promessa, que estão caminhando e buscando em unidade cristã, ser unidos na fé em Jesus Cristo, na videira, na igreja, unidos à videira, unidos na missão, unidos com a fé. Não somente pegar textos bíblicos e aqueles textos não fazer parte de nós. Aquele texto precisa fazer parte da nossa fé, o ato penitencial cotidiano de vida. O porquê que eu passo por isso? Porque eu decidi ter uma vida caminhado para a graça e para a salvação. Muitas lutas que a gente passa é pela graça para alcançar a salvação. Acredite nisso e confie. Vamos para o texto bíblico, né? Agora vamos começar a mudar de assunto um pouquinho, porque vamos entrar na palavra bíblica e depois da reflexão pode ser que a gente consiga novamente falar dos medos e que Jesus acolha as nossas preocupações. Hoje é o Evangelho segundo São João 6, 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa e à festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe:
onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita gente, havia muita relva naquele lugar, e se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus ali nos mostra que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele faz milagres, milagres reais. Diante dos nossos medos, se o nosso Senhor fez milagres, o que é os nossos medos perante toda a capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode curar e tirar esse medo, que é algo simples, e nos dá essa coragem de enfrentar a cruz. Quando os discípulos e as pessoas quiseram exaltar ele como um rei terreno de governança, ele viu que o povo já ia exagerar e se retirou novamente para refletir para outro canto. Porque ele é o rei salvador de nossas almas, o Deus, e não criar reinos terrenos como os homens querem. Não era esse o objetivo dele. Pois primeiro ele tinha que cumprir a vontade do Pai, que era ser não sei se lembra a palavra exata, redentor do mundo, né? O Salvador. E para isso, para ele ser o Salvador do mundo, ele tinha que passar pelo sacrifício da cruz, ser a última oferenda santa, agradável aos olhos de Deus, para perdoar o pecado da humanidade, para perdoar o meu pecado, o seu pecado, e nos garantir de novo a oportunidade de entrar na vida eterna, no reino de Jesus Cristo, no paraíso. Você, meu irmão, minha irmã, é convidado a entrar no paraíso de Deus, aceitando Jesus Cristo, acreditando que Ele ressuscitou e que após a morte estaremos vivos com Cristo. Na ressurreição, nosso espírito, conforme a Bíblia, volta para Deus quando morremos. Como funciona esse momento? Eu não sei. Muitos têm seus pensamentos que é simplesmente o espírito que voltou para Deus. Agora, eu fico um pouco curioso se esse espírito que volta para Deus, né, só nossa alma, se também não pensa, se não pensava, não tinha o nosso intelecto junto com esse momento, até que nós voltamos na ressurreição com o corpo físico. Mas eu imagino particularmente, isso não é credo para ninguém acreditar, que nesse momento que nós morremos, existe a nossa alma que volta para Deus, como se diz. Eu não sei como é que funciona ali, mas a nossa alma vai para Deus. Como que funciona lá, eu não sei. Não é ainda a morada eterna do paraíso, mas nós vamos para Deus de uma certa forma. Passamos por um juízo ali. E depois, na ressurreição, que nós vamos voltar a ter um corpo mesmo, né? Ressurreto, como o pessoal fala, ressurgiu. Um corpo que ressurge. Agora, muitos devem ficar pensando, como que nós vamos ressurgir? Como jovem, como idoso, como criança, como adulto? Independente de como sou. Eu imagino que vai ser todo mundo jovem.
Mas eu não sei o que é o plano de Deus, né? Qual é o plano de Deus? Com que idade que nós vamos ressurgir? Porque nós vamos ser uma nova criatura, um coração novo dado por Jesus Cristo. Novas criaturas seremos. Então, para que continuar no medo? A reflexão é para nos ajudar, mas momentos vai vir. E que outros possam também fazer orações que nem essa. Não tenha medo de encarar esses momentos que nós pensamos que estamos próximos da nossa morte terrena. Vou falar bem claro, com as palavras claras, que eu já falei na verdade, exatamente para refletir esse momento, que é uma passagem, né? Que o nosso espírito volta para Deus, não é o fim. Nós vamos receber a ressurreição e a graça da salvação. Acredite, se nós acreditamos em Jesus, o Salvador, a ressurreição, a vida eterna, nós estaremos com Jesus. É isso que muitos do mundo talvez tenham medo dessa afirmação, porque não conseguem acreditar sem provas científicas. E sobre o chamado de cada um de nós, Deus suscita aquele que eles escolhem para seguir Jesus Cristo. Ele chama cada um. Aqueles que se fecham por si só, se fecham ao Espírito Santo, também estão se bloqueados para vir até a salvação. Mas todos são convidados, mas muitos se bloqueiam. O chamado é para todos. Se você recebeu esse chamado para receber uma reflexão que possa te levar ao pensamento sobre a salvação da sua alma, vai, ouça, reflita e não tenha medo mais. Jesus, o mesmo Jesus que multiplicou os pães, multiplicou os peixes, Ele também nos dará a vida eterna no tempo que Deus preparou. Nós sabemos qual é o tempo. Quando morremos, nosso espírito volta para Deus. Jesus, quando passou pela cruz, o seu espírito também voltou para o Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, volta para perto do Pai. E ao terceiro dia, Ele ressuscita com o corpo físico que nós temos, para mostrar para os apóstolos a fé e confirmar ali para que a sua igreja continuasse por todos os séculos e séculos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, para que todo aquele que crê no nome de Jesus seja salvo, ele e a sua família. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenhamos medos do fim. Saia esse medo de nós, saia esse medo de você, saia toda a preocupação, sai de nós. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos ser felizes também, ser feliz com o Espírito Santo que é derramado em nossos corações. O Espírito Santo que Jesus envia nesse momento sopra sobre você, sobre o seu coração, dando aquela felicidade que você talvez tem muito tempo que não estava sentindo. Acreditar sim é possível. Separando de coisas terrenas. Porque quando nossas vidas estão baseadas entre uma pessoa e outra, a outra pessoa pode ser que não esteja nessa dimensão de pensamento que nós estamos. Então nós podemos ter crise, que nem na parte de relacionamentos, podemos ter crises no mundo. Porque o outro não pensa que nem nós, muitas vezes. Mas como nós estamos buscando estar entre irmãos, entre essa reflexão com o alto, com Deus, com o Espírito Santo, e simplesmente focar na paz, no amor, na felicidade em Jesus Cristo, nós conseguimos chegar no ápice da felicidade, no momento da aceitação e a condição mínima, ou o financeiro nosso. Tudo acabou. Eu cheguei ao pó, por exemplo. Eu tinha uma casa, não tenho mais. Imagina Deus multiplicar a condição básica para eu ter um lar. Imagina, seria possível na sua vida também? Não que vai acontecer, ele não sabe qual é a vontade de Deus nessa realidade, mas o sofrimento muitas vezes nos prova para provarmos para Deus que ainda estamos com Ele, que não vamos abandonar a fé por causa da provação que nem Jó passou. Jó passou pela ruína financeira também, sofrimentos diversos,
e se recuperou e deu glória a Deus. Na sua vida também continue dando glórias a Deus. Glórias a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Que Deus vai reinar na sua casa e dar o básico para você viver. O que é o básico? Eu considero hoje o básico, eu já falei muitas vezes, para uma família é ter seu lar, uma casa. Não viver de aluguel. O aluguel, para quem ganha pouco, é um sofrimento. É um dinheiro que não volta, um dinheiro que falta ali para uma energia, para uma compra, um básico. Então, dê graças a Deus pelo lar que você está morando. Os mais velhos que estejam sob o cuidado dos seus filhos. Você está num local para morar, dê graças a Deus. Que seu filho, sua filha, que durante a juventude, eles cresceram, desenvolveram e hoje estão cuidando de você na sua velhice, nos seus momentos. Que você precisa de suporte. Dê graças a Deus e não reclame mais se o local não está sendo o mais ideal que você esperava. Eu também esperava morar numa chácara, um lugar tranquilo, uma represa assim para a gente ficar olhando a água, refletindo. Aí muitas vezes não é capaz, não tem esses ambientes. Ou como dera tivesse parques gratuitos, a entrada, né, mais seguros, local seguro, sem violência, sem criminalidade. Você pudesse pegar sua moto, seu carro ou sua bicicleta e ir todo dia, todo final de semana para esse local e ir refletir com Deus, ir lá, orar mesmo. Tivesse retiros direto para a nossa oração com Deus, né? Momentos afastados da sociedade, ao ambiente, vendo a água passando, que nem o pessoal que mora perto da praia, vendo a água e podendo louvar ao nosso Deus, Criador. Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção de nosso Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sempre conosco. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.